ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão. Até aqui, o Senhor tem cuidado, abençoado e conduzido as nossas vidas. Que nós possamos continuar na sua presença. Eu estou falando um pouco sobre as doutrinas estranhas e por que não devemos estudar a Bíblia com muitos que se dizem missionários, evangelistas. Porque muitas vezes estes já estão contaminados com as falsas doutrinas. Estão nesse propósito abençoado. Tem aí do seu lado seu azeite, sua água, porque no final vamos fazer a unção. São tantas falsas doutrinas que fica até difícil falar todas elas. São milhares de doutrinas. Cada um que abre o ministério tem lá a sua doutrina. Vejam, senhores, que estas doutrinas não têm nada a ver com o Santo Espírito, não tem nada a ver com o Senhor, porque cada um que abre o ministério vê, enxerga, procura uma doutrina na Bíblia e começa a ensinar para as pessoas. Então existe a doutrina do cai-cai, daqueles que caem, dizendo que é o Santo Espírito. A doutrina do roda-roda, do abraço. São milhares de doutrinas, de ensinamentos, que eu aconselho, Senhor, não abrir o seu lar para estudar a Bíblia com estas pessoas. Reprisarei o mesmo que disse no outro estudo. No livro de Hebreus 10, Hebreus 8, 10 e 11. Poucos são os crentes que conhecem o Santo Espírito na nova aliança. Nos conduz, Ele prometeu nos guiar, nos conduzir. Então, se o Senhor quer conhecer a palavra, quer conhecer o Evangelho da salvação, peça ao Santo Espírito a direção. Porque esta direção não falha. Sirva ao Senhor naquilo que o Senhor lhe mostrar. Porque são muitos evangelistas já contaminados por estas falsas doutrinas e quer colocar na mente do Senhor, na mente da senhora. E eu direi algumas doutrinas estranhas. Onde que os senhores já ouviram falar
que os mormons conhecem o Evangelho eterno, o Evangelho da salvação, que conhece alguma coisa de Bíblia. Onde os senhores já ouviram falar que testemunhas de Jeová conhece as grandezas do Evangelho eterno, conhece as grandezas do batismo com o Santo Espírito. Os senhores já ouviram dizer? Onde os senhores já ouviram falar que pastor adventista conhece algo da Bíblia? Que esses homens conhecem, entendem, sabem o que é o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. A doutrina deste ministério é uma das doutrinas mais estranhas que já existiu na face da terra. E a pergunta que não me deixa calar: o que os pobres vão procurar em uma doutrina tal qual a doutrina adventista? Sendo que as pessoas estão tendo dificuldade até de comprar um alimento. Chega nesse ministério, você não pode comer isso, não pode comer aquilo outro. Tem que guardar o sábado. E vejam, senhores, essa doutrina estranha dos adventistas e o que os pobres, as pessoas vão procurar nessa doutrina estranha dos adventistas. E aí, vê se os pastores têm dificuldades de comprar um alimento, de botar a gasolina no seu veículo. Estas incumbências, estas responsabilidades, estas cangaias são colocadas nas costas dos membros. E um dia ficará bem claro, porque o Senhor irá mostrar que este ministério, para segurar os membros da igreja, com esta cegueira total, cerca de mais de 20 milhões de membros, com esta doutrina estranha, doutrina dos adventistas. Ellen White fez um pacto com os encostos para amarrar esses membros desse ministério. Esses adventistas, eles são como uma roda. Eles rodam, tal qual os israelitas. Estou reprisando aqui que eu disse no primeiro estudo. Os israelitas passaram 40 anos rodando e não saía do mesmo lugar. Assim são os adventistas, com esta doutrina estranha. E vejam, senhores, os erros, as fraquezas, a deficiência dessa doutrina adventista para juntar mais de 20 milhões de membros. Se esta doutrina
valesse alguma coisa, se fosse a doutrina recomendada pelo Criador, a guarda do sábado, não comer certos alimentos, todos os adventistas já haviam recebido o batismo com o Santo Espírito. E aí vejam, senhores, no meio de cerca de 20 milhões de membros, pergunta qual foi um deles que receberam o batismo com o Santo Espírito. Então, esta doutrina adventista é uma doutrina estranha. Como pode um ministério com uma doutrina estranha desta atrair tantos membros, tantas pessoas, se estes membros não estão amarrados, se não receberam uma lavagem cerebral, se esta mulher que teve envolvimento com os encostos não fez um trabalho para segurar estes membros dentro deste ministério, que quanto mais eles apanham, mais eles exaltam esta mulher que se dizia profetisa. No livro de 2 Tessalonicenses, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para compreender estas verdades, meu Pai. Abra o entendimento dos adventistas para que eles possam vir para a luz do Evangelho. 2 Tessalonicenses 3, de 8 a 11, onde o apóstolo Paulo fala que nós devemos trabalhar, se possível, dia e noite, para não pesar o pão, para não comprar fiado, para não tomarmos emprestado, para dar o melhor para os nossos familiares. E esta doutrina estranha dos adventistas é uma doutrina escravizadora das pessoas, os quais estes membros estão sendo usados como escravos e não percebem. Só pode ser uma macumba, só pode ser um feitiço, só podem estar enfeitiçados os membros praticantes desta doutrina estranha dos adventistas. A outra doutrina estranha, ensinamento estranho, este ensinamento da Universal. O que as pessoas vão procurar nesta doutrina deste ministério da Universal? Os pastores da Universal não podem ver você com uma bala na mão. Ele manda você sacrificar e pôr no altar. O Edir Macedo já está falando que ao pressentirmos que for passar desta para outra, devemos deixar os nossos bens todos para a igreja. Temos que tratar deles na vida e depois da morte. O que os membros, que as pessoas fazem nesta doutrina estranha também deste ministério da Universal? É outro que fez um pacto fortíssimo com os encostos para o crescimento desse ministério, para segurar os membros nesse ministério. Então estas duas seitas,
essas doutrinas estranhas, estes homens, esta mulher e este fez um pacto com os encostos para o crescimento destes ministérios. São doutrinas um tanto estranhas. Existem milhares de outras que não dá nem para falar aqui. Então estas doutrinas não têm nada de manifestação do Santo Espírito. Não tem nada de verdade. Se o Senhor, se a Senhora for frequentar uma doutrina desta, o Senhor pode não ter nada, a Senhora pode não ter nada. Se for um lugar que eles caem, daí uns dias a Senhora está caindo também. Se for um lugar que eles falam em línguas, daí a pouco a Senhora, o Senhor, vai aprender a falar em línguas também. Então são costumes, são doutrinas um tanto estranhas, que não tem nada a ver com a manifestação do Santo Espírito. Se esta doutrina sabática se levasse à salvação eterna, os judeus todos estariam salvos. Eu iria mudar para Jerusalém, seguir a doutrina judaica, orar 3 vezes com a cara no chão, porque essa doutrina sabática daria salvação. Se este dom de línguas falado aí, por aí, línguas estranhas, se nos capacitasse para o reino, se fosse verdadeira a manifestação do Santo Espírito em nossa vida, eu estaria falando línguas também. No meus estudos, todos os estudos aqui, eu estava falando línguas. No entanto, eu recebi esta grandeza, essa dádiva do Santo Espírito e não falei línguas. Não falo línguas. Não guardo sábado. Não tem esse negócio de comer isso ou aquilo. Vejam, senhores, o engano destas doutrinas estranhas, doutrinas fanáticas, que o Senhor, que a Senhora, escritos no meu canal, eu recomendo aos senhores. Não deixe que estas doutrinas estranhas entrem no seu lar, entrem na sua vida. Pois são doutrinas de homens. Isso não nos leva a nada. Falar em línguas estranhas, uso do véu, guarda do sábado, não comer isso, não comer aquilo outro. Se fosse essencial para a nossa vida, eu estaria aqui praticando estas doutrinas. Doutrina sabática, alimentação, falando em línguas. Mas estas doutrinas estranhas não faz parte da grandeza do Evangelho do Reino, da grandeza do Evangelho eterno. No livro de João 3, 5 a 7. O homem, a mulher, nós precisamos nascermos de novo. O homem e a mulher, quando nasce verdadeiramente de novo do Santo Espírito, o Santo Espírito está acima milhões de vezes do que qualquer doutrina. Então as pessoas que falam em língua estranha não significa que nasceram de novo. Que fazem uso do véu não significa que nasceram de novo.
guardam o sábado longe de nascerem de novo, não come isso ou aquilo. Então, estas doutrinas estranhas não fazem parte das grandezas do Evangelho do Reino, das grandezas do Evangelho eterno. E o meu conselho é que o Senhor, a Senhora, escrito nesse canal, não deixe que estas falsas doutrinas, estas doutrinas estranhas, fazem parte do nosso cotidiano, porque isso não nos leva absolutamente nada. Estas doutrinas só servem para confundir as pessoas, dizendo que isto é necessário para entrarmos no reino. E estas doutrinas estranhas não têm na pregação do Evangelho eterno, do Evangelho do reino. Que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento. Agora vamos fazer a unção. Pegue aí o seu azeite, abre, unja o alto da sua cabeça, a parte de trás, para que o Senhor te liberte. Não deixe que estas falsas doutrinas venham fazer parte do nosso viver diário. Agora, olhe aí nas suas mãos, meu Pai, abençoe as mãos desse homem, desta mulher, que quando colocarmos no alto da cabeça, que o fogo do Espírito liberta esse homem, esta mulher, dos falsos conhecimentos, das falsas doutrinas, da cegueira espiritual. Repita comigo, na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha vida espiritual, sai, sai e sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, a libertação, o entendimento, que os seus olhos físicos e espirituais possam ser abertos para a glória do Cordeiro. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe esta água. Põe nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem dela participar receberá bênçãos em abundância para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Senhor te abençoe e te guarde a você, todos aqueles que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.